Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Hoje eu gostaria de falar para vocês um pouquinho a respeito da atualidade. E assim, para centrarmos melhor, a atualidade no que diz respeito à Venezuela. O que tem acontecido na Venezuela? Vamos entender primeiramente que a Venezuela ela passa por uma ditadura de esquerda. Tá? Por isso a sua aproximação com a Rússia, sua aproximação com a China, e até a possibilidade dela entrar no BRICS em algum momento, certo? Um aluno me perguntou outro dia, professor, por que a Venezuela passa pelos problemas de ordem econômica que ela passa? Vamos entender primeiramente que por ela ser uma ditadura de esquerda, tá, ela não respeita as urnas, como a gente viu essa semana. Hoje, dia 31/6/2024, nós temos aí o resultado das urnas que foram apuradas entre o domingo e a segunda, e nós vimos que foi mantida a situação política como a Venezuela estava, no caso, o Nicolás Maduro no poder. E a oposição diz com toda clareza e certeza de que o Nicolás Maduro não ganhou nos votos. Foi uma fraude, certo? Então, isso não é democrático. Isso não é um formato democrático. E para que se possa ter certeza de que a vitória foi do Nicolás Maduro, precisa se analisar as atas, tá? E, no entanto, o Nicolás Maduro, os militares que governam junto com ele o país, eles não permitem análise das atas. O nosso país, por sua vez, ele está no BRICS, ele tem uma aproximação muito grande com a Rússia e com a China. Consequentemente, fica difícil o nosso governo dar um parecer muito direto em relação à sua posição de contrariedade a esse regime ditador da Venezuela. Tá? E eu comentei com vocês agora de que um aluno me perguntou por que os problemas de ordem econômica. Os problemas de ordem econômica vêm pelo fato de que, por ser uma ditadura de esquerda, países do capitalismo, principalmente por ordem e até pela orientação estadunidense, eles boicotam de certa forma. Há um embargo econômico. Muita gente não compra e não negocia com a Venezuela. E a Venezuela é um país que tem a maior quantidade de petróleo do mundo. São em torno aí de 300 bilhões de barris de petróleo. Tem mais do que a Arábia. No entanto, não produz mais que a Arábia. Não produz o suficiente para o país crescer. Por quê? Porque o país está envolto a uma ditadura. Quem governa o país ali, quem tem controle do país, além do Nicolás Maduro, são os militares. Eles governam tudo ali em prol dos seus interesses. Eles governam ali, eles têm orientação sobre as corporações e todo o interesse de ordem econômica e política do país. Os militares, como eles são de caráter de esquerda, próximos à China, próximos à Rússia, tanto é que a Rússia e a China atualmente deu seu aval ao Nicolás Maduro. O Brasil não se posicionou. Por que, professor, o Brasil não se posicionou? Embora eu pense que seria muito melhor nos posicionarmos contra uma ditadura, afinal somos defensores da democracia, mas é complicado a situação também de quem está governando o nosso país. Por quê? A China é um dos maiores compradores do Brasil, principalmente da soja. A Rússia também compra e fornece também os elementos aqui para fazer o fertilizante aqui no Brasil. E nós somos agropecuaristas, nós precisamos de fertilizantes. Então, em consequência disso, fica difícil o Brasil dar um posicionamento direto. Se ele for totalmente contra, bater de frente a Venezuela, poderemos ter problema nos nossos negócios dentro do BRICS. Por outro lado, também não dá para ir favorável à Venezuela.
ir favorável à Venezuela, iríamos agradar sim a Venezuela, a China, a Rússia, mas não iríamos também agradar os outros países da União Europeia, também os Estados Unidos, e são países que também temos negócios. Então o Brasil se manter meio nessa linha, em cima do muro hoje, talvez seja ainda a melhor solução. Afinal, vamos nos lembrar que nós temos uma certa dependência da economia junto à China e à Rússia, principalmente junto à China. E de repente um boicote ao Brasil, frente ao tanto de soja e alimentos que a China compra, nós poderíamos termos problemas de ordem econômica. Principalmente que vamos lembrar que nós temos já problemas seríssimos voltado à questão da dívida interna. A dívida aí que os estados têm para com a União. Então nós temos problemas seríssimos relacionados a isso. E se de repente, perdermos um mercado que compra tanto de nós, vai entrar menos dólar no país. Entrando menos dólares, podemos ter problemas de inflação, podemos ter também a alta mais ainda do dólar frente ao real, enfim. Então nós temos que criar mecanismos para que nós possamos manter esse sistema como ele está. Atualmente não faz não é muito interessante brigarmos com o BRICS, sermos diretamente contra a ditadura. É lógico que o Brasil opina sim contra a falta de transparência, sim. Temos que cobrar as atas, sim. Mas se posicionar diretamente contra pode ser também um pouquinho complicado para nós. É lógico que você deve estar pensando aí que da mesma forma que nós dependemos de vender para a China também depende de comprar. Mas também não vamos nos esquecer que tem outros mercados no mundo. O próprio Estados Unidos oferece soja. Então nós temos que tomar nossos devidos cuidados. Tá? Então é isso que eu penso. Ok? Não é uma questão de defender a esquerda, não é questão de ser contra a esquerda. É questão de sermos coerentes quanto à economia do Brasil. Não vamos brigar com os Estados Unidos nem com a União Europeia, de forma alguma. Temos interesses em entrar na OCDE, que é uma organização ali para cooperação e desenvolvimento, que envolve economia, Então temos interesse, tem países ricos ali. Mas também deixar o BRICS, abandonar o BRICS não dá. Nós vendemos muito para eles. E daqui a pouco outro país que pede tanto para que a gente venha bater de frente contra esses países de esquerda, são os países que vão entrar no mercado que é nosso hoje. São os países que vão começar a vender para eles. Então, temos uma logística, é um jogo de xadrez, pessoal. Temos um equilíbrio, uma logística para nos mantermos dos dois lados. Se houver guerra, vou ser bem sincero para vocês, eu jamais gostaria de lutar do lado de uma China, não lutaria, do lado de um Kim Jong-un, uma Coreia do Norte, Rússia, de forma alguma. Mas e se não houver guerra nenhuma que nos envolva? E aí a gente perdeu o mercado? Vamos nos manter em cima do muro, talvez seja a situação. Eu sei que tem gente que discorda de mim. Vai querer que compre a briga logo do lado dos Estados Unidos e da União Europeia. Mas e se perdermos esse mercado? Eu sei que temos mercado do outro lado também. Mas não vamos esquecer que vender agricultura para a Europa, temos ali o obstáculo da França, que já é um país que, de certa forma, está solidificado dentro desse negócio, desse mercado europeu. E a França não tem muitos interesses que a gente venha concorrer com ela na União Europeia. E aí quem vai comprar nosso produto? Então, é da gente pensar, tá? E no caso da guerra, que não haja guerra, Mas se houver, aí sim vamos escolher um lado, o lado da democracia, é lógico, tá? O lado de uma União Europeia, o lado dos Estados Unidos, por mais que eu seja um crítico do formato capitalista dos Estados Unidos, e também que é um sistema que acaba ainda nos ferindo muito, porque explora, domina, por mais que eu seja um árduo crítico do imperialismo americano, estadunidense no caso, ainda assim, eu acabo defendendo o capitalismo pela questão do capitalismo ainda ter um sistema onde permita-se a democracia e permita-se a liberdade.
Para mim a liberdade é o maior princípio de todos. O comunismo na sua forma ferrenha, como ele acontece, ele tira a liberdade. Liberté, igualité, fraternité. Liberdade, igualdade, fraternidade. Então, não há igualdade de fato se não houver liberdade. A tentativa de igualdade forçada, sem manter a liberdade, nunca vai acontecer. Liberté, igualité, fraternité. Que possamos entender o lema da Revolução Francesa, que nos trouxe aí a forma democrática como temos hoje. Tem muita coisa ainda a ser arrumada, mas vamos evoluir dentro do sistema que temos e não mudar o sistema, tá? Se discordarem de mim, joia, é o que eu sempre digo, não precisam concordar, mas tenham fundamento, tenham, argumentos para poder expressar por que você não concorda, tá? É isso daí, gente. A Venezuela, tá? Por ser de esquerda, por muito tempo passou, pelos embargos econômicos feitos pelos Estados Unidos, pela União Europeia. E agora fica a pergunta, com essas amarrações da Rússia, que acaba não servindo mais os recursos que servia antes. Há uma dependência agora, talvez, dos recursos da Venezuela. Será que vão manter o embargo à Venezuela ou os interesses de ordem econômica do mundo ocidental capitalista vai ser maior do que sua ideologia contrária às ideologias da Venezuela? Será que vão, a Chevron, a Mobil, Texaco, e outras mais aí, vão manter, possibilidades de investimento na Venezuela, mesmo sabendo da sua ditadura, da sua falta de transparência política? Tá aí para vocês pensarem. Um abraço a todos, espero que tenham gostado, tá? Até mais, galerinha. Fui!